O café brasileiro, mito ou realidade? No vídeo de hoje, vamos explorar um tema que gera muita dúvida e discussão entre os apaixonados por café. O café brasileiro é realmente tão ruim quanto falam por aí? Já ouviu falar que o café que consumimos está cheio de terra, palha e até gravetos queimados? Muitas pessoas acreditam que o melhor café do Brasil é exportado e que o que sobra para nós é de baixa qualidade. Mas será que isso é verdade? E o café que você compra no supermercado, será que ele perde os benefícios que a bebida promete? Fique comigo até o final, porque, como bom mineiro e amante de café, vou te ensinar como identificar um café de qualidade aqui no Brasil sem precisar gastar muito. Agora, vamos desvendar o que realmente faz a diferença na qualidade do seu café diário. Me conta aqui nos comentários. Você já se pegou questionando a qualidade do café que toma? A origem do café. De onde vem o seu grão? Você sabia que café é, na verdade, o nome do fruto da planta de café? Sim, o grão que tanto amamos vem de uma pequena esfera vermelha e doce, mas raramente conseguimos ver esse fruto de perto. A parte que realmente importa, o grão, fica escondida no interior desse fruto. Entre o grão cru e o pó de café que compramos no mercado, existe um processo bem longo que influencia diretamente na qualidade do café que você prepara em casa. E você, já reparou no papel que o café tem no seu dia a dia? Você é do tipo que escolhe o café mais barato ou prefere investir em algo com mais sabor? Eu, pessoalmente, sou daqueles que transforma o momento do café em um verdadeiro ritual, sempre buscando novas variedades e sabores. E você, tem um tipo de café que te agrada mais? As duas espécies de café. Qual você prefere? Agora, vamos direto ao ponto. O sabor do café depende de vários fatores, sendo o principal deles a espécie da planta. O Brasil é conhecido por cultivar duas principais espécies de café, o arábica e o robusta. O arábica, com menos cafeína, é mais suave, tem mais açúcar natural e apresenta um sabor bem mais delicado, com várias nuances. Já o robusta ou conilon tem mais cafeína, é mais forte e amargo e costuma ser mais barato. Mas aqui está a chave. De nada adianta cultivar um bom café se o produtor não prestar atenção na colheita e na seleção dos grãos. E você sabia que a escolha do grão na colheita é crucial para a qualidade final? O grão precisa ser bem selecionado, retirando qualquer impureza, como frutos verdes ou danificados. Sem essa seleção cuidadosa, o café fica com um sabor comprometido, já que essas impurezas são torradas junto com os grãos, alterando todo o sabor. E você, já reparou que alguns cafés têm um sabor peculiar por conta de impurezas? Qual seu paladar prefere? Mais suave ou mais forte? A torra. O segredo por trás do sabor do café. Após a colheita e a seleção dos grãos, vem o processo de torra, que pode ser mais ou menos intensa. Esse processo tem grande impacto no sabor final do café, podendo deixar a bebida mais amarga ou suave. Já percebeu que alguns cafés são mais amargos, enquanto outros têm um gosto adocicado? Pois bem, a torra é a grande responsável por esse equilíbrio. Quando o café é mal processado, um grão que deveria ser suave pode se tornar amargo. E depois da torra, o café pode ser encontrado como grãos inteiros para você moer em casa, ou moído, como muitos cafés no mercado. Mas o que realmente faz a diferença é como esses processos são feitos. Já notou como a torra, a moagem e a seleção do grão afetam a qualidade da sua bebida? Qual o seu tipo de café favorito? Mais suave ou aquele amargo que dá aquele empurrãozinho? Conta pra mim nos comentários. Estou curioso para saber. O café brasileiro, boa qualidade ou só mito? Aqui vai uma grande pergunta. Será que o café vendido no Brasil é realmente bom? O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Mas será que todo o café que consumimos aqui tem qualidade?
Você sabia que grande parte da produção nacional é exportada, especialmente para a Europa e Estados Unidos? O que sobra para nós seria realmente inferior. A boa notícia é que, embora exportemos a maior parte do nosso café de alta qualidade, isso não significa que os cafés que consumimos sejam ruins. O Brasil tem uma legislação agropecuária rigorosa, que garante que os cafés, sejam nacionais ou importados, passem por padrões de qualidade bem exigentes. Por exemplo, o café comercializado aqui no Brasil não pode conter mais de 1% de impurezas, como cascas e gravetos, o que é muito mais rigoroso do que as regras internacionais, que permitem até 5%. Isso faz com que o café brasileiro seja mais puro do que o de outros países? Você já imaginou que o café que você compra por aqui pode ser de qualidade superior? A verdade sobre as impurezas no café. Mas, então, por que tanto se fala mal do café brasileiro? Você já viu algum vídeo no TikTok ou Instagram mostrando impurezas no café, como palha ou pedaços de madeira, e afirmando que isso é o que chega até você? Será que isso é verdade? A resposta tem um fundo histórico. Nos anos 70 e 80, o Brasil passou por sérios problemas com fraudes na produção do café, o que prejudicou bastante a imagem do café nacional. Naquela época, as regras de produção ainda eram fracas, e muitos produtores misturavam impurezas no café para aumentar o volume e enganar os consumidores. E para esconder o gosto ruim dessas impurezas, o café era torrado de forma exagerada, ficando com um sabor amargo e queimado. Não é difícil entender por que o brasileiro ficou desconfiado do café produzido aqui, certo? A evolução da indústria do café no Brasil. Com o tempo, as regras foram ficando mais rigorosas e as associações de produtores começaram a garantir que os brasileiros consumissem cafés de melhor qualidade. Hoje, o café vendido no Brasil passa por fiscalização constante e tem níveis de impurezas bem baixos. O Ministério da Agricultura se dedica a garantir que o café comercializado no país esteja de acordo com altos padrões de qualidade, retirando os produtos adulterados do mercado. Apesar disso, as fraudes do passado deixaram marcas. Até hoje, muitos brasileiros associam o café nacional a um gosto amargo e queimado, que só é tolerado com a ajuda do açúcar. E você, já comprou um café tão amargo que precisou adicionar açúcar para conseguir beber? Como identificar um café de qualidade no Brasil? Atualmente, os cafés vendidos no Brasil são classificados pela Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC, em diferentes categorias, como tradicional, extra forte e superior. Os cafés de categoria superior são mais equilibrados, com uma acidez leve e um toque doce e agradável. Existem também cafés gourmet e especiais, que são os de mais alta qualidade, com um sabor complexo e notas florais, frutadas ou até achocolatadas. Se você quer investir em um bom café, fique atento ao rótulo. Procure por marcas que informem o tipo de café, a pontuação e a região de cultivo. E para quem quer uma experiência de café especial sem pagar uma fortuna, recomendo a assinatura do Crio Café, que oferece uma seleção incrível de cafés especiais. Já experimentou algum café especial? Qual é o seu tipo preferido de café? Conta aí nos comentários. Eu adoro saber a opinião de vocês. Qual é o seu café ideal? Agora me conta, você já experimentou algum café especial que marcou sua experiência? Você consegue tomar café sem açúcar ou não abre mão da doçura? Estou curioso para saber as suas preferências. E se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdo sobre café e outros temas interessantes. Um grande abraço e até a próxima!